Muitas vezes a gente lê livros e capítulos, não consegue explicar, e tem vezes que nós precisamos trazer esse conteúdo para as pessoas, e até para que a gente possa fixar a leitura, é importante que a gente saiba dizer o que a gente leu. Então hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como eu faço e como eu preparo para poder conversar com outras pessoas sobre alguns capítulos quando eu tenho essa incumbência. Então vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal, e aqui vocês sabem eu falo sobre leitura, desenvolvimento do hábito de ler e aquilo que eu tenho aprendido. Afinal, como eu sempre digo, Deus através dos livros tem transformado a minha vida, e eu sei que Ele pode também transformar a sua através da leitura. Então, se você tem interesse em mudar de vida, é só se inscrever aqui no canal, né? Que a gente pode conversar um pouco mais de perto sobre a leitura. Vocês sabem que eu participo de alguns clubes do livro, eu acabei entrando em alguns clubes no ano passado, e tem também o clube que eu já estou há 2 anos fazendo parte, contribuindo para que o clube funcione, para que a gente consiga, né, desenvolver esse hábito de ler juntas. E também participei de alguns outros clubes para ter essa experiência de como seria, para trazer também essa experiência para as meninas. E o que eu pude observar desde o início é que tem todo um sistema que a gente precisa para poder entender melhor os capítulos e começar a absorver mais conteúdo. Ou pelo menos para que a gente possa um dia, quando pegar aquele livro na mão, ter alguma noção do que a gente leu ali, sabe? Isso é importante. Não é nada complexo, é um jeito simples de fazer as coisas, mas que funciona há muitos anos, e por mais que tu não faça nenhum curso sobre isso, tu acaba aprendendo a fazer isso automaticamente na leitura. Mas então aqui eu vou trazer para vocês não precisarem fazer todo esse caminho que eu fiz de como fazer essas leituras e essas marcações, que vocês vão conseguir enxergar nos livros de vocês o que é necessário quando vocês precisarem, também se precisar falar com alguém sobre isso, apresentar isso para algum grupo, algum clube, enfim, das mais diversas formas vocês vão ter recursos para fazer isso. A primeira coisa que eu indico para vocês sempre é marcação de livros. Eu lembro que eu fiz um cursinho quando eu comecei o Invisible College sobre marcações, sobre fichamento, e isso me ajudou bastante, e depois, com o passar do tempo e a experiência, eu percebi que realmente tudo aquilo que o Pedro tinha falado, a gente acaba introduzindo até organicamente na leitura, né? Errando, acertando. E então ter o resumo que o Pedro trouxe na época nas aulas foi muito interessante para que eu começasse essas questões aí. Então eu vou trazer para vocês aqui exemplos de alguns livros que eu fiz marcações, livros totalmente diferentes, tá? Primeiro eu queria, antes de apresentar os livros, eu queria deixar para vocês claro que quando a gente vai falar em algum grupo ou alguma pessoa sobre algum livro, é crucial que a gente sempre converse sobre o que a gente leu com alguém, né? Por isso aqui, por exemplo, eu falo aqui no canal, para que a gente possa memorizar, para que o nosso cérebro possa guardar, mas porque o conhecimento ele não pode ficar só pra gente, né? Ele tem que ser dividido, senão não serve pra nada. Então, além de aplicar isso na nossa vida, a gente tem que dividir esse conhecimento com outras pessoas. Até porque cada pessoa, quando recebe as informações, ela recebe com a bagagem que ela tem ali, então ela sempre pode ter algo a agregar, fazer a gente pensar mais sobre o assunto. E é comprovado que faz a gente fixar de verdade o assunto, né? O tema, as questões e os conceitos. Mesmo quando esse livro ele é um livro de ficção, por exemplo. Eu tava no ônibus, tava vendo o pessoal conversar sobre fofoca, e eu lembrei, nossa, eu tenho um livro pra ler, que eu quero ver o babado daquele livro lá. Um livro que eu tô lendo com a minha filha, uma ficção. Então eu já fui ali pro livro e comecei a pensar como as pessoas gostam de histórias, de falar tanto um do outro. E o livro é uma forma da gente entrar nesse mundo de histórias, de conhecer e de entender a vida através de outros olhos, de outros personagens, talvez vidas que nós não viveríamos, né, e profissões que nós não teríamos, ou até coisas que a gente jamais faria. A gente consegue partir daquela perspectiva e aí ter empatia sobre aquilo. Tem alguns clubes, alguns momentos, alguns ouvintes, vamos dizer assim, que têm características diferentes. Então a gente pode observar que alguns grupos, hoje na maior parte dos clubes é assim, infelizmente, não se cria diretamente uma comunidade para conversa, se cria uma comunidade onde a gente coloca um livro e, como às vezes a comunidade é muito grande ou a característica daquele grupo é aquela, não se tem uma discussão, né? Se tem uma aula praticamente, ou uma exposição do que foi entendido, e aí uma abertura para que se fale sobre aquilo, né? Ou não, né? Então assim, esses clubes maiores funcionam mais ou menos assim. No caso, alguns clubes menores, quando os grupos são muito, né, pessoas são mais quietas e tal, isso também acaba acontecendo. Mas a ideia sempre focal é de, em alguma ferramenta, ter a possibilidade de que a gente converse entre a comunidade, como por exemplo aqui no YouTube, onde a gente tem essa possibilidade de conversar nos comentários, de fazer um grupo, de fazer uma comunidade onde todo mundo vai trocar informação sobre leitura, e esse acho que é o ponto principal, porque na medida que a gente avança na leitura, a gente percebe que
a leitura é uma coisa muito solitária. A gente não tem muita companhia, a gente não tem muito com quem discutir, as pessoas estão muito envolvidas no celular, as pessoas geralmente não leem, então mesmo que tu não tenha interesse nos livros que essa pessoa lê, conversar com alguém que lê é interessante, é gostoso, enriquece, só que hoje em dia a gente não tem essa possibilidade. Então se criam grupos, comunidades, e esse deve ser o objetivo principal. Só que quando a gente está num grupo que não funciona dessa forma, a gente tem que se adaptar a esse grupo. Então tem duas formas de fazer essa apresentação de capítulo. A gente pode pegar o texto e apresentar ali aquele capítulo, o que aquele capítulo quis dizer, quais são as bases daquele capítulo, ou qual é a porção daquela história que a ficção trouxe naquele capítulo, qual é a parte do enredo, o quanto importante é aquilo pra gente marcar, quais são as coisas que a gente deve memorizar. Então, na ficção, isso também funciona assim, né? O que eu tenho que memorizar aqui? Quais são os nomes? Quais são os tipos de pessoas? Quais são as frases que no final talvez eu tenha que lembrar? Então, a gente vai discutir essas coisas. Por que o fulano fez tal coisa, né? Será que é assim dessa maneira? Conversar mesmo sobre aquilo. Quando o livro é de aprendizado, aí é muito mais fácil, muito melhor nesse sentido, porque é o que eu tenho mais experiência, né? A gente vai trazer o sentido daquele livro, daquele capítulo. A gente vai mostrar até do livro também, como o que ele quis dizer no geral. Então, pra mim, eu seria muito prática, né? Eu ia expor ali. Esse capítulo está falando sobre devoção e sobre duas disciplinas que são as principais disciplinas da devoção. Quais são as dúvidas que a gente pode discutir? O que vocês têm para agregar? O que vocês viram mais de detalhe? Aí eu posso elencar ali coisas que me chamaram a atenção, dúvidas que eu fiquei, perguntar se eu realmente entendi, se todo mundo entendeu como eu entendi, se tem alguma coisa ali que vocês discordam e por que discordam. Eu sou mais dessa linha, né? de explicar o que eu entendi do capítulo e resumir o capítulo mesmo num bloco muito mais objetivo. Mas a maior parte das pessoas hoje, como a gente não tem muito hábito de ler, a gente está mais afeiçoado ali àquela ideia de escola, onde a gente tem mais contato com a leitura, mas é onde a gente tem mais contato, que a leitura é um aprendizado, né? As pessoas têm a leitura sempre só como um aprendizado, então elas acham que toda a receptividade que vai ter daquilo ali é aprendizado. A gente traz isso de maneira diluída. Então, se pega ali o capítulo, se elenca o que é principal no capítulo, e aí a gente vai começar a botar os pontos principais que são essenciais para que aquelas pessoas tenham a mesma concepção que tu teve daquele capítulo. Então, se o capítulo eu entendi que ele fala sobre devoção, quais foram os pontos de leitura que me fazem pensar e entender que aquilo ali tem a ver com devoção? Eu vou marcar esses pontos e é sobre isso que eu vou falar no clube. Eu vou dizer, olha, aqui ele começa a dizer pra gente que a gente tem uma falta. Aqui ele diz que a falta é essa. Aqui ele vai dizer que esse problema deve ser solucionado por conta disso. E aqui no final ele diz que o problema foi, entendeu? Eu vou pegar no texto todos os pontos que fazem essa explicação com todas o ápice que cada assunto tem na construção daquela ideia, na tese, na antítese, tudo aquilo ali, e vou colocar isso no clube de forma resumida para que as pessoas também consigam chegar a essa conclusão, ou para que elas possam entender como que eu cheguei naquela conclusão. No meio disso, a gente pode pausar e dizer, vocês têm alguma dúvida? Para que as pessoas participem também, para que elas sejam ativas ali. E geralmente, quando todo mundo realmente leu, existem sempre algumas dúvidas que são colocadas ali. E a gente pode pensar assim, bom, mas eu não tô apta para responder. Tu pode responder com aquilo que tu entendeu, ou tu pode dizer, gente, eu também não entendi essa parte, vamos colocar aqui pra gente pensar mais tarde sobre isso, pra gente voltar aqui no grupo, quem sabe, ou alguém aqui entendeu essa parte, quer explicar como que vocês entenderam? Porque o grupo, quando a gente está no clube, não é um professor que está ali te ensinando. Na maior parte das vezes é alguém que entende daquele livro, que se propôs a entender e que vai trazer as suas percepções. Então a gente não precisa ter esse medo de não saber responder uma pergunta, de não entender alguma coisa dali. A gente não tem que ser expert naquilo. A gente é um leitor que está disposto a expor e a mediar essa leitura quando a gente está, por exemplo, na mediação, quando a gente está num encontro de mulheres, num clubinho, né, que a gente faz às vezes no nosso condomínio, na escola das crianças, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, esse é o meu foco principal. Ou eu trago um resumão, falo sobre todo aquele conceito da minha maneira, sem citar muitas páginas, ou fazendo algumas pequenas citações, ou então eu elenco no texto, marco ali as páginas que vão corroborar o meu entendimento, a minha visão daquele capítulo, e aí só depois, a gente começa a conversar sobre aquilo ali e vai discorrer com todos. Eu sempre boto o nome de cada frase, tá? Eu inicio a frase, boto a página, vou lá, leio a página e digo, nessa parte aqui ele tá explicando isso. É importante que a gente resuma e pergunte. Resuma e pergunte. Gente, nessa página aqui, essa frase aqui me marcou por conta disso, disso e disso. Ele tá começando a explicar por que a gente precisa de devoção, ou a falta que a gente tem, ou qual o problema que a gente tá
desse momento que pode ser solucionado, por exemplo, com a devoção, ou que é diretamente ligado à devoção. Então a gente começa assim e pergunta: o que vocês acham? Foi isso que vocês entenderam? Qual é a percepção de vocês com relação a isso? Para que cada vez mais gere discussões ali, para que a gente possa ter outras visões e complementar todos os pensamentos. E abrir mesmo a nossa cabeça para que a gente possa entender as coisas. Porque cada pessoa tendo a sua visão de mundo, sua construção, seu intelecto, com as características da sua vida, pode trazer pra gente alguma coisa na visão que a gente não conseguiu enxergar, por exemplo, ou fazer a gente pensar um pouco mais, tá? Sobre isso. Então eu quero mostrar aqui pra vocês, por exemplo, Uma Vida Vasta, tá? Esse livro aqui é muito bom, comecei a ler esse livro aqui para uma revisão para um clube e também para um outro trabalho. E no começo, já no primeiro capítulo, eu percebo que ele vem apresentar um problema, né? As limitações. Então, no primeiro capítulo, para mim, eu já marquei aqui algumas coisas. Eu não tô usando mais post-it de marcar página, porque a gente simplesmente não tinha condições por número de páginas que eu tinha pra marcar. Post-it, né? Post-it é uma coisa boa pra me dar de presente, porque eu não tenho suficiente, nem marca-página suficiente ou marca-texto pras coisas. Então eu faço assim, ó, eu boto grandes títulos aqui, não sei se vai, boto uns títulos, não sei se dá pra ver aqui pra vocês, deixa eu ver, na borda das páginas. E faço a marcação. Então eu sempre uso duas cores, né, pra marcar. Uma cor, geralmente amarela, é sempre a cor base, e uma outra cor mais forte é a cor que vai ser a de, né, isso aqui é muito, muito macro. E eu sempre sublinho ou contorno datas, lugares, mas principalmente nomes de personalidades e livros. Quando tem algum livro, eu faço uma marcação assim, desenho um livro, tá? Então aqui, por exemplo, eu marquei: a verdadeira liberdade não é encontrada procurando desenvolver as potências do seu eu sem limites. Aí eu botei mais forte: pois a pessoa humana não é feita para a autonomia, mas para a verdadeira relação no amor e na obediência. E isso também implica a aceitação de limites como uma parte necessária do que significa ser humano. Então, assim, quando tu lê, o que eu marco geralmente são coisas que, a priori, assim, elas trazem uma ideia já naquela frase. Quando tu lê ela ali, já tem uma ideia geral do conceito. É isso que geralmente eu marco. Eu leio e penso, essa frase aqui, ela apresenta um conceito completo. Se eu ler só ela aqui, eu já vou entender alguma coisa. Ela é importante. Ela é um micro resumo daquilo ali. Então eu marco. Geralmente também eles falam assim, nesse capítulo nós vamos tratar disso. Ou nesse capítulo tratamos disso. Eu marco. Neste livro vamos tratar disso. Eu marco ali, mini resumo, resumo do livro, resumo do capítulo. Tá? É bem importante que vocês façam isso. E esses livros aqui, que são um livro sobre vida, devoção, vida cristã, por exemplo, né? São estudos. Eles geralmente têm essa característica de no final trazer isso ou alguma pergunta. E no começo de cada livro eles trazem assim, uma ideia de o que vai ser cada capítulo e do que o livro trata, nessa apresentação ali no prefácio e tal. Então procurem sempre ler o início para que vocês tenham essa ideia também do que o livro está tratando, para se um dia vocês precisarem voltar, vocês vão ler aquilo ali e já vão ter uma ideia, tá? Então é geralmente isso que eu marco. Então quando eu vou apresentar esse capítulo, eu já tenho as marcações do que é importante. Se eu só lesse essas marcações, como eu já tenho o capítulo na mente, se vocês não têm, é bom que vocês leiam mais de uma vez para apresentar para outras pessoas, eu posso ir falando sobre aquilo ali, porque eu já sei o desenvolvimento do capítulo, né? E geralmente, quando a gente vai apresentar um livro em algum lugar, o bom é que a gente já tenha lido todo ele, mesmo que seja para um estudo, né, específico, geralmente. Então, para que a gente possa apresentar todo o conceito, para que ele vire um rolo mesmo, né? Desenrolei um pedacinho para vocês e vou linkar com o próximo. Se não for possível, ok, mas leiam sempre o capítulo com essas marcações que são muito importantes para desenvolver um bom resumo. Seja ele um resumo direto, como, né, geralmente o que eu gosto de fazer, um resumo mais detalhado, como quase uma aula sobre o que tu aprendeu, né? Sempre uma aula sobre o que eu entendi. A não ser que tu se coloque como expert naquilo ali e esteja realmente dando uma aula. Aí, ok, não tem nenhum problema, né, com relação a isso. Esse estilo de leitura aqui, de escrita do Jordan, é um dos meus favoritos, tá? O Jordan sempre apresenta um problema, ele apresenta uma história e depois a solução. Tá? Então, todos os livros do Jordan vão ser muito práticos e aplicáveis, porque tudo que tem história, que está contado, Jesus contava parábolas, né? Aqui no caso, o Jordan sempre traz casos reais, tá? Eu acho que o que mais do que esse aqui, o Jordan trouxe assuntos assim muito reais mesmo. Então ele pega assim, ó, por exemplo, ele vai falar aqui sobre uma pessoa que mudou de emprego porque entendeu sua vocação, seu chamado. Então ele vai trazer a história de alguém que existe, que tu vai procurar e tu vai achar, tu vai conseguir ver, saber como é que era, como que essa pessoa mudou, qual é, né, tudo que ele conseguiu entender daquilo ali. Acho que ele tem um podcast. Depois ele vai trazer o problema,
né, que é a ideia daquele conceito ali e qual a solução que aquela pessoa trouxe. Então, ele traz a história e depois ele traz a teoria. E é muito fácil e rápido de ler. Esse aqui eu li, assim, muito rápido. Eu tenho até no Instagram algum conteúdo sobre ele e eu nunca trouxe pro canal todo esse livro, porque, assim, ó, eu achei difícil de resumir, mas eu pretendo ler ele de novo e aí eu vou trazer aqui pra vocês. Talvez esse aqui seja um dos livros que eu vou colocar na Hotmart, capítulo a capítulo, porque eu achei extremamente importante. E, assim, pro crescimento no geral, não é só para quem tem alguma pretensão criativa de fato, mas no sentido de trabalho mesmo, sabe? De condução de vida, de como se posicionar na questão do trabalho, do chamado, da vocação, do propósito da gente. Então esse livro aqui pra mim é pra todo mundo, tá? Não é um livro... Só que assim, ó, tu já vai sair dele querendo abrir uma empresa, querendo abrir um negócio, porque ele é muito instigante, ele nos dá muito ânimo, assim, enquanto cristãos, né? Como cristãos deveriam agir com relação à sua identidade de filhos de Deus e o mundo e toda a aplicação que a gente pode ter na vida como um todo. Então esse estilo de leitura aqui é muito fácil, é muito bom e é muito legal de apresentar para as pessoas, porque tem uma historinha ali, então tu consegue contar aquela história, apresentar o problema sempre focando no qual que é o problema que aquele capítulo quer solucionar, ou que ele quer nos trazer luz, né, pra gente entender que é um problema, pra quem sabe no final do livro fechar tudo, né, mas geralmente esses livros eles vão fechando por capítulo, tá? E aí esse daqui é um livro muito difícil, que a gente achou muito difícil, não foi só eu, não foi só no nosso clube que a gente achou difícil, ó, as marcações, mas se eu abrir aqui em qualquer lugar, eu vou ter uma marcação qualquer. Eu ainda usava post-it, ainda tinha esperança que eu ia conseguir usar post-it, ó. Mas vocês vão entender que essa frase tem algum sentido e vocês vão conseguir ter um vislumbre de alguma ideia já de pronto no que eu marquei, tá? Claro que aqui eu marquei muita coisa, mas acontece, né, gente? Então, assim, Satanás plantou no coração dele o medo de que Cristo jamais expulsaria os romanos e, ao mesmo tempo, o atraiu para as fantasias dos prazeres que as 30 moedas de prata teriam. Judas imaginou que seria um homem digno de amor e respeito se conseguisse forçar Cristo a tomar o reino para si. Ele creu na justiça por meio do poder e das riquezas. Tá? Então, assim, ó, tu já teve uma ideia aqui sobre o que tá tratando. O problema que a gente encontrou aqui é que o estilo de escrita da Elise, talvez nesse livro especificamente, é que ela trata de muitos assuntos profundos de uma vez só, em um capítulo só. Em vez de ela trazer um resumo completo de uma ideia para um capítulo, uma ideia para o outro, ela pega uma ideia e várias ramificações dessa ideia, e isso fica muito grande, muito profundo para tratar, às vezes mais de um capítulo, sabe? Fica muito cansativo. Esse aqui é um livro que a gente deveria fazer um encontro do clube para cada capítulo, porque é um livro pesado de ler, assim, vamos por encontro, cada encontro que tu tiver para conversar sobre o livro, tu vai ter 2 capítulos, tá? Pesadíssimo. Nós achamos, não foi só eu, tá? Mais pessoas achou também. Então são 2 tipos de leitura diferentes, mas assim, ó, esse livro aqui é sensacional, ele apresenta conceitos maravilhosos. Então é um livro para ser estudado e tem que ser bem marcado, porque é um livro que tu tem que voltar aqui, abrir ele e entender. Então qual que é o exercício? Começar a entender. Depois que terminou de ler um livro, muitos livros eu fazia isso, né? Agora, com a gente, eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês. No final de cada capítulo, qualquer espaço que tinha ali, eu colava ali uma folhinha, eu colocava alguma coisa que dizia sobre aquele capítulo ali. Eu entendi sobre isso, 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 isso. Esse exercício começou pra que eu pudesse entender os capítulos, porque eu não tinha pra quem falar dos capítulos. E acabou que me ajudou muito pra compreensão num todo. Não que eu chegue aqui, olhe pro livro e diga, nossa, ele fala sobre exatamente isso, mas eu abro ele, começo a folhear, eu já tenho ideia, pelo menos pelo que as marcações sobre o que ele se trata, sobre os grandes títulos que eu coloco em volta de páginas. Gente, não fica a coisa mais bonita do mundo. Livro cheio de rabiscos, tá? Mas são esses rabiscos que fazem com que a gente consiga depois entender o que estava escrito ali. Entender como que cada coisa significa, enfim, todos aqueles conceitos ali. Então é importante que você tenha essas práticas primeiro, inicialmente. Depois, se vocês tiverem alguém pra falar sobre o que vocês leram, acabou o capítulo, fala com alguém, ou então tu mesmo explica pra ti. Esse capítulo quis falar sobre isso, ou então esse capítulo eu passei batido, não entendi, leia de novo o capítulo. Melhor ler 2 vezes, atrasar ali a tua meta de leitura, do que tu passar batido no capítulo, sabe? E aí, quando vê, tu não entendeu nada do livro. Então, o ganho não é no volume, o ganho é no entendimento que tu ganha quando tu lê um livro, no crescimento, né, intelectual que tu tem quando tu lê um livro de fato, né, o ganho do recurso intelectual. Falei bastante, não sei se me fiz entender, mas para resumir todo aqui o vídeo, essas são as práticas que você tem que ter. Começar a marcar os livros, colocar títulos neles,
Abra um livro e olhe uma das suas marcações e veja se você consegue entender alguma ideia, pelo menos, nessa marcação. Aí, se não, você tem que começar a treinar essas marcações. Não tem problema que no começo a gente erra bastante, até depois a gente acaba errando. Mas é importante que você preste atenção nisso. Segundo, sempre tente explicar para você mesma ou para alguém cada capítulo que você leu. E se puder escrever na última página ali do capítulo, é sensacional, tá? Faz com que você consiga praticar melhor esse exercício e também guardar para no futuro vocês voltarem ali. O problema é só que a gente não consegue mais emprestar esse livro, porque tá escrito tanta coisa, né? E o terceiro, se vocês forem apresentar esse livro para algum grupo, procure perceber qual é o formato que esse grupo especificamente tem, tá? Ele gosta. Eu percebo que tem alguns formatos, por exemplo, nós que somos cristãos. Geralmente o pessoal gosta de formato tipo aula e pregação, né? É uma pregação mais expositiva. O pessoal não curte muito uma ideia de conceito de discussão. Estão muito acostumados nesse conceito de ouvir e receber aquilo como uma pregação, que é uma coisa mais entusiasta. Então, assim, a gente não pode forçar nenhum sentimento e nenhum sentimento da nossa parte, né? Falar, ser entusiasta, mas quando a gente vai falar de algo, a gente tem que falar com o maior amor e sinceridade que a gente tem no nosso coração do que a gente entendeu de fato. Se aquilo não tocou no nosso coração, se a gente não tocou na nossa mente, se aquilo realmente não mudou nada na nossa vida, ou não fez a gente reafirmar algo que a gente já faz correto, dificilmente a gente vai conseguir passar aquilo ali de uma forma minimamente palatável para as pessoas. Então, você tem que pensar muito nisso na hora que vai falar. Como que isso foi aplicado para mim, como que isso me atingiu, de que forma, para depois a gente chegar nas pessoas. E aí, quando chegar nas pessoas, procurar chegar da maneira que tu sabe que elas gostam mais, que vão entender mais, que elas vão se engajar mais. Nem sempre é possível. As pessoas também têm que se adaptar ao jeito da gente, mas sempre que a gente pode trazer para as pessoas a melhor forma que elas entendam, é ganho para todo mundo, né? Você ganha o tempo ali de exposição e elas ganham o tempo delas entendendo melhor o conteúdo, quem sabe até se animam a falar também alguma coisa e trazer a parte delas para que todo mundo possa contribuir e crescer, tá? Lembrando que clube geralmente é para quem alguma ferramenta, seja no WhatsApp, grupo, no Telegram, vocês possam conversar e expor suas dúvidas, mas também aquilo que você entendeu, para que ou seja corrigido, ou que tenha novas perspectivas, ou então que tenha entendimentos a mais que você talvez tenha passado batido. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você quer receber mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui no canal e não se esquece de deixar um comentário para saber o que você está pensando, o que você acha disso, ou se eu posso melhorar. Que eu trago um vídeo assim mostrando mais detalhadamente como que eu faço essas questões, essas marcações, é só me chamar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.